Amores, hoje a gente vai ter um negócio diferente aqui. Sabe o que a gente vai ter? A gente vai ter uma collab de gerações, né, gente? Sim. Temos aqui, essa aqui é a carinha de quê? Que tem 23 anos, mas não, ela também nasceu em 91. Inclusive é a mais velha aqui, vamos falar, né? Sou a mais velha do grupo, Um pouquinho, gente. ela nasceu em fevereiro, eu nasci em dezembro. Você é de que ano, amigo? Sou de 99. Nossa, Ai. em 1999 foi o ano que marcou minha vida, porque eu entrei na primeira série. Eu saí do prézinho e fui pra primeira série. Eu nem Né? existia. Puta, amigo. Tava no saco do teu pai ainda. Nem isso, eu acho. Eu nasci em 2000. Ou Meu 2000. Deus, 2000! O povo já tava andando de carro voador já, e você tava nascendo Já. ainda. Já, nem sonhava em nascer. E você decidiu ser veterinário em qual ano? 2001. É. Você desde criança também foi 2019. tipo. Você também foi tipo. Por Essas vocação. tipo, desde que. Porque tem. Você também foi desde Desde criança? criança. Você foi desde criança? Também, Você também? Também. É. Eu sempre gostei Eu muito pedia de pros meus animal, pais mas- kit de medicina, assim, pra brincar de médica, só que com bicho. Jura? Na E minha- seus pais te estimulavam assim nessa Meu época? pai sempre foi louco por bicho. O meu pai também. Louco por bicho. Então eu fui criada em contato com os animais. E aí eu sempre falava que ia ser veterinária. Menina, eu vou te contar a história da minha vida, que toda vez que eu conto isso, as pessoas ficam completamente revoltadas comigo e com meu pai. Eu, no segundo ano de ensino médio, eu fui, sabe, porque na minha época, na sua também, quando a gente entrava no ensino médio, era uma lavagem cerebral pra gente fazer ou medicina, ou engenharia, ou direito. Aí sim. tinha as outras assim. Então todo mundo que decidia fazer algo além Odonto disso, também, né? odonto também. Então todo mundo que decidia fazer algo diferente disso, as pessoas desestimulavam muito. E aí, nessa estimulação geral que todo mundo tinha que fazer isso com a gente, eu fui fazer medicina humana. Aí eu passei no segundo ano de ensino médio. Aí quando eu passei, fui orientada a fazer o supletivo pra poder entrar direto. Tipo, você passou, entra logo, aproveita logo que você passou. Aí eu fui pro Rio, porque lá no Espírito Santo não tinha supletivo pra menor de 18 anos. Meu pai me emancipou, fui pro Rio de Janeiro, fiz o supletivo pra poder conseguir entrar na medicina. Meu Deus. E aí depois de fazer isso tudo, fiz uma hora com a cara do meu pai, virei pro meu pai e falei bem assim, pai, Não quero. eu acho que eu não vou ser feliz sendo médico humano. Eu acho que eu queria fazer. Não usei esse termo médico humano, eu acho que eu não vou ser feliz fazendo medicina. Eu acho que eu queria fazer medicina veterinária. E o meu pai, o sonho da vida dele era ser O meu veterinário. também. Então, aí ele achou lindo. O meu também. O Que meu dó, também. Aí ele achou lindo. Aí No meu Acho que é caso, coisa como de eu geração. fiz ensino só médio informática industrial, eles estavam me empurrando pra ir pra engenharia. Aham. Só que aí eu falei, não consigo, eu tenho que seguir o que eu sempre quis, que era ser médica veterinária. Pois é. E aí meu pai apoiou, porque ele sempre quis ser médico veterinário. É também. isso. Aí eles apoiaram, aí eu não fui ser médico humano. Hoje em dia eu tô na veterinária, fiz o melhor que pude, você também, porque a gente teve, né? Bom, a produção pediu pra apresentar, Ai, porque a peraí, gente tá gente, aqui, a produção falou aqui no nosso ponto, que é pra gente poder se apresentar, porque a gente tá tão entre amigos aqui, que a gente até esqueceu de que vocês estão aqui 10 olhando, minutos né? de vídeo já, É. ninguém se apresenta. Se apresenta aí, Mari, pra gente. Bom, como vocês sabem, meu nome é Mariana, sou médica veterinária formada no Brasil no final do ano de 2014. Trabalhei como gestora de um hospital escola até o final do ano de 2017. E em 2018 eu me mudei para os Estados Unidos e validei meu diploma e atualmente sou médica veterinária na América do Norte. Venceu, hein? Porra. Chique. E você, amigo, desde criança também, aquele clichêzão? Não, pior que não. Mas se apresenta antes, que eu tô querendo ouvir Não, sua história. Meu nome é Rafael Gomes, eu sou médico veterinário, pós-graduado em cirurgia e ainda estou na residência de cirurgia também. Tá acabando, né? Tá acabando, acaba daqui a 2 meses. E você já. tá feliz que tá É o quê, acabando? Um ano ou são 2? Então, o mínimo 1 ano e pode ir até 2 anos. Você pensa em fazer o segundo? Não sei, eu tô pensando ainda. Tá avaliando Talvez ainda. não, talvez sim. Vamos ver a minha cabeça daqui a 2 meses, né? Pode mudar, né? Pode. Muito Muda tempo. todo dia muda a minha cabeça, então não sei como que eu vou estar, ou como que o Rafael vai estar daqui a 2 meses. Ih, ele fala em terceira Rafael do ano pessoa, que bem doidão. Né? O Rafael do ano que vem, né? Né? Mês que vem já é ano que vem. Então, é isso. Aí eu comecei a criar conteúdo no segundo ano da faculdade. No Ainda primeiro pandemia. semestre ou no segundo? Não, no segundo ano da faculdade. Mas no primeiro semestre ou no 4 segundo ano? semestre, né? Sim, mas do ano, assim, Ah, era o primeiro ou o do segundo ano? Segundo semestre do ano. Segundo segundo ano. Isso, no quarto semestre. Segundo E aí semestre, tava no segundo meio, ano. tava no início da pandemia? Não, tava no 2 meses de pandemia, assim, eu tava muito entediado em casa. E aí eu baixei o TikTok, comecei a ver vídeo, e a minha amiga falou, começa a gravar, você não tá fazendo nada em casa. Eu falei, não vou gravar. não. Porra, te chamou de à toa, assim, Me te chamou meteu de um ator. emprego aí. Não, ela falou, Porque você tava na pandemia, né? Tava todo mundo em você é lockdown. engraçadinho, você é da galera, assim, você é bem Caricata. caricata. Eu falei, então... vou Já começar a pagou um gravar. dinheiro pra agradecer sua amiga? Já, eu agradeço todo dia ela. É minha melhor amiga, um beijo, Laura. Um beijo, Laura. Obrigado por isso. Aí ela me incentivou, comecei a dublar um monte de coisa lá.
E aí, Nessa época era muita dublagem, né? muita dublagem. Tava tendo Big Brother lá da Rafa Kalimann. Ah, que foi o melhor. Nossa, aí eu dublava. Minha primeira dublagem acho que foi aquela da Rafa Kalimann. Não, foi da... Não vejo verdade em você. Não, foi, qual que é o nome dela? A menina Com lá. a Ah, Bianca. Boca Rosa. Boca Rosa. Boca Rosa. Boca Mas Rosa. foi com ela. É. Não vejo verdade em você, só que foi minha primeira dublagem. Aí, tipo, na época deu, tipo, 20 mil visualizações. E, tipo, eu tinha, 100 visualizações na foto. Eu falei, caraca, esse TikTok tá... Aí você teve esse pensamento estratégico, tipo assim, nossa, não, acho que aqui pode sair alguma coisa. Porque... Mas você pensou a longo prazo, tipo assim, não, eu vou fazer disso uma profissão, ou não, tô me divertindo aqui. Eu sempre tive um pensamento assim, nossa, eu acho que isso pode dar certo. Aí já pensava, já imaginava tendo parceria, não sei o quê, sendo Ah, já? influenciador. Já tinha, nossa, é uma possibilidade, né? Não é uma coisa impossível. Porque eu não tinha nem 50 curtidas na foto, aí eu tive um vídeo com 20 mil visualizações. Tipo, era muita coisa. 20 mil, tipo, meu Deus, 20 mil pessoas, eu não sabia o que era isso. Aí eu falei, vou continuar postando, eu gosto de postar, eu já sabia editar vídeo, já gravava vlogs pra guardar no celular. Essa geração aqui, Moisés, é uma geração que já nasceu, parece que sabendo editar vídeo. É. Aí agora pega a gente, foi uma luta pra poder aprender, tá? Foi uma Eu, luta. inclusive, essa foi uma barreira de entrada pra poder criar conteúdo, porque eu falava que eu jamais ia conseguir saber editar. Então foi muito Sim. tempo pra poder aprender. Hoje em dia a gente tem aplicativos que são muito mais fáceis, mas Sim. há Na 10 nossa anos época, atrás não não tinha, tinha. não. Era Era uma o- luta. Dedinho minha- duro, né? Ah, Na dedinho. minha escola, no ensino médio, eu fazia trabalho, tipo, tinha opção de fazer trabalho PowerPoint, essas coisas, sempre escolhia vídeo. Ah. Tipo, explicar sobre tal tema em história, fazia vídeo, assim, explicando o tema, colocava Imagina, na nossa fotos, época. editava, adorava. Era na cartolina, assim, ó, segura a foto na Com cartolina do aquela jornal. capa padrão de Aham. PowerPoint, É, de é, Word. E eu sempre gostei de editar vídeo assim. Aí eu gravava vídeo, editava e postava, tipo, esses vídeos rápidos de TikTok. Postava vídeo, tipo, fora da veterinária, ainda não era na veterinária, né? Aí eu me senti muito à toa. Aí eu falei, não, preciso arranjar algum estágio, porque eu fazia estágio na faculdade. Aí eu fiquei muito em casa, a faculdade fechou, né? Tava tendo aula online, de tarde eu gravava vídeo e eu falava, não, eu sinto falta de tá no estágio, né? Aí eu busquei estágio, busquei, aí eu Tava consegui. muito difícil conseguir estágio nessa época da pandemia? Tava impossível. Eu pegava com a minha máscara, assim, com o meu currículo, assim, e pesquisei todas as clínicas do bairro da casa da minha tia, que eu morava lá. Você não teve alguém assim pra te dar uma indicação? Tipo, vai na clínica de meu amigo ali que tem Não, plantão. não tinha Você, nem... você conseguiu o seu estágio assim Nem do nada. Santos. Não pesquisei. Eu morava em São Paulo, não pesquisei em Santos. Eu busquei, como era pandemia, eu tinha medo de ir muito longe e, tipo, sei lá, acontecer alguma coisa. E tinha aí medo. você ia na cara, na coragem, na clínica, Isso, assim, tá. imprimi vários currículos e pesquisei, tipo, umas 20 E o clínicas seu no currículo bairro. era bom? O que que tinha escrito no seu currículo? Nossa. Porque não tinha nada. Só o Segundo estágio. Mais de 10 Gente, mil a produção seguidores. tá rindo aqui, né? Não, tinha estágio, porque desde da segunda semana de aula, primeiro edital de estágio que tinha na faculdade, eu já me inscrevi, já entrei. Fui um primeiro estagiário lá. Uhum. Segunda semana de aula eu já tava estagiando na faculdade. E aí era na central de materiais estéreis. Então eu esterilizava os materiais, então eu tava perto da cirurgia. E quem botou isso na sua cabeça? Tipo assim, nossa, eu tenho que começar o estágio aqui na faculdade. Porque as pessoas, elas são muito descansadas, assim, né? Sim. Se você deixar, são muito descansadas. Verdade. Então, isso foi o quê? Tipo, sua mãe falava, vai fazer estágio, menino? Não, Ou isso o era pior coisa sua, assim? Era o fascínio na faculdade, tudo era novo pra mim. Tipo, sempre quis Interesse entrar. Eu intrínseco, acho que assim. pelo Interesse. mundo tá parado também, você tava muito Ah, assim, verdade, ó, isso ó, também ó. ainda tem. Mas essa quando eu questão. entrei na faculdade, eu não tava na pandemia também. Quando eu entrei na faculdade, eu queria aproveitar literalmente tudo da faculdade. Então eu entrei em grupo de estudos. Eu passava, tipo, a tarde toda na biblioteca estudando, pra aproveitar a biblioteca, aproveitar os livros. Eu participava de semanas acadêmicas. E quando eu vi o edital de estágio na segunda semana lá, já me inscrevi e já passei. Eu, na Tinha minha época, eu provinha. não Acho que era da conseguia. época que a gente tinha que só pegar livro, né? Só A gente pegar não tinha livro. esse negócio de ficar Muito acessando. pouco. E na minha época, como eu morava muito longe da faculdade, eu morava em outra cidade e eu não podia morar ainda na cidade que era a faculdade, tinha que ir todo dia. Aí tinha a hora certa de voltar pra você conseguir voltar. Então, tipo, eu demorei uns 2 anos pra conseguir pegar estágio na faculdade. Aí eu conversei com meu pai, falei, pai, eu tô perdendo muita oportunidade e tal, eu tenho que ir pra lá e não tem jeito. Aí ele se esforçou e me botou na outra cidade, assim, mas antes disso eu não conseguia pegar estágio de nada. E eu não tive essa... Eu era muito tímida. Então, tipo Nossa, assim, eu também. chegar na clínica com o meu... Por isso que eu tô te perguntando sobre isso, porque eu não Ninguém tinha essa acredita coragem que é de tímida chegar hoje em e... dia. Eu Pois era é. muito tímida. Eu perdi a timidez na faculdade, porque eu tinha que falar com muita gente. e Trabalho. trabalhar. Eu perdi muita Mas eu timidez era depois de um ficar bicho. postando vídeo, porque eu comecei a postar vídeo também, além enfim, de querer criar conteúdo. Eu comecei a postar vídeo como uma forma de me desafiar pra
perder um pouco a timidez. Porque eu sabia que eu tinha pensamento rápido, eu era uma pessoa legal, eu fui gordinha há muito Engraçada. tempo, então eu fui engraçada, porque a gente adquiriu outras habilidades pra Sim. poder, né, conquistar os outros. Sim. Mas eu sabia que eu tinha essa capacidade, então eu precisava mostrar, porque eu sabia que eu era engraçada, que eu tinha um pensamento rápido, mas eu era muito tímida. E vamos conhecer essa sereia vinda diretamente de Florianópolis. Conta pra gente! joga o cabelo. Da Ilha da Magia. A bruxa. Oi, gente. Eu sou o Kael. Eu sou veterinário. Eu sou formado desde 2021. Há muito tempo. Veterinário do Novo Nossa. Testamento. Jesus do Novo Testamento. Total. E... Já tinha 5G quando ele se formou. Já. Já. E agora eu tô finalizando a pós em odontologia veterinária de pequenos animais. Então, me encontrei dentro da veterinária finalmente, depois de muitos anos dando plantão. E a internet, ela surgiu pra mim de uma forma muito orgânica, porque eu já gravava conteúdo antes de ser veterinário, né? Eu tenho um passado aí que me condena, mas ele me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Ele era um TikToker famoso. É, eu tenho uma conta aí secretinha, mas... Mas ele não tinha esses cabelos dourados, então vocês não nunca vão tinha. encontrar. Eu tinha cabelo Cabelo bem curto. colorido, eu era bem jovem. Não era nada! E, claro que tinha, eu tinha cabelo metade azul, metade roxo, metade rosa, Você metade Jura? Eu não vi loiro. você colorido, não. Eu tinha vários tipos de cabelo. Ele era E coloridinho. o meu boom na internet foi quando eu tive um meme viral. Eu gravava vídeo de imitando blogueiras pós-cirúrgico. Então, pós-cirúrgico de silicone, rinoplastia. E daí eu tive uma frase que foi a minha pressão, que virou um boom, assim. A Camila de Luca falou no BBB. Então, Ah, que da tive uma hora! hashtag no TikTok. Então, foi... São coisas que a gente não sabia, tá? A gente É. sabe por pouquinho, assim, que ele conta, mas ele não abre muito isso, não. É, Sim. que é um passado um pouco traumático. Mas por que traumático? Faz É, por parte. que já abre o jogo aí? Por que você... Traumático. Ah, porque eu acho que me diferencia muito de veterinário, de Porque você quer influenciador, ser, você quer talvez, ser visto isso. pela veterinária. É, eu acho que naquela época eu era muito jovem, eu era muito caricata, eu não tinha muita noção das coisas, né? E não vivia só disso. E hoje eu vivo da veterinária. Então, fazer essa transição de algo As muito... pessoas não sabem separar, né? O momento É, que você tava ali. Então eu tinha muito esse medo de, tipo, quando eu me formei, eu ainda tinha aqueles vídeos lá. Então eu ficava meio assim, eu vou atender um tutor no consultório e daí ele vai ficar, ai, mas não vou, tu não tem muita credibilidade nos teus vídeos, tu é muito caricata. Como é que eu vou ter confiança num profissional que não passa isso nos vídeos? Então isso era algo que pesava um pouco pra mim mentalmente, mas é algo que eu não me importo hoje. Porque, na verdade, a maioria dos meus clientes vem por conta dos meus conteúdos. É, né? quantas vezes Então, a gente acha que a gente vai fazer um tipo de conteúdo e a gente acha que aquilo ali a gente vai passar uma imagem meio de caricato mesmo, Isso. e a gente acha que a gente não vai passar credibilidade, mas às vezes eles vêm por causa disso mesmo. Isso, a gente, né? hoje em dia, esse tipo de conteúdo cria conexão, na Conexão. verdade, né? Do tutor com a gente. Sim. Então, hoje em dia, esses conteúdos não Não me diminuem, deixam mais. não diminuem a não gente fazem mesmo. pensar que é algo ruim. Na verdade, me ajudou a crescer esse meu lado de influenciador. E essa questão de gravar vídeo também desbloqueou um pouco dessa timidez e até mesmo não Você só da internet. era tímido? Muito. Quando eu era recém-formado, a gente, quando é recém-formado, tem aquela mania de querer jogar no tutor tudo que a gente tem de conhecimento como se importasse pra ele saber tudo que a gente sabe de termo A gente técnico. tem Então que- a gente fala, A gente tem que saber também selecionar a informação pra não encher a cabeça dele, porque senão ele não Porque não consegue, absorve. não absorve. Quando eu comecei a clinicar, eu tinha muitos feedbacks desse. O Dr. Kel, ele é muito querido, ele é muito simpático, mas ele é muito afobado. Porque o tutor vinha e eu jogava tudo que eu tinha de informação. Tudo que a faculdade me deu de informação, eu soltava de Você termo queria dar uma técnico. pós-graduação ali pra ele rapidinho. Então assim, o tutor ele não queria saber disso. Não, Ele queria que eu muitas vezes falasse, eles não não, tá querem, coçando, essa coceirinha, e não, tá prurido. com, entendeu? Então, eu tinha muitos feedbacks desses de tutor. Não, ele é muito afobado. Então, a gravação de conteúdo não me ajudou só na questão da internet, mas dentro do consultório, de saber conversar com o tutor, de passar a confiança enquanto eu tô passando um tratamento ou um diagnóstico. Então, é muito bom esses dois extremos. Conseguir tanto a parte de influência quanto de veterinária, um complementa o outro. E você tá passando por um outro momento de Transição de transição carreira. agora, né? Como é que diária. tem sido isso? Assim, agora você acabou de sair do plantão, é uma vitória pra todo mundo que sai do plantão. É um marco na vida Sim. de todo veterinário, né? A gente não depender mais de plantão e conseguir viver de uma especialidade que a gente tá estudando e tal. E como tem sido isso pra você agora, assim? Então isso foi uma questão difícil pra Porque, mim. tipo, ele tá vivendo isso agora, assim, ao vivo, né? Você acabou de sair do... Isso foi uma questão pra mim, que quando eu comecei a dar plantão, gente, eu não tinha tempo pra gravar conteúdo. Eu não tinha, porque eu dava plantão de 12, Aí você tinha que gravar 24, conteúdo no plantão, né? 36 horas, assim, eu não tinha tempo pra gravar conteúdo. E daí um dia eu pensei, bom,
e se eu transformar o meu trabalho em conteúdo e gravar a minha rotina de plantão? Porque não tinha gente que gravava a rotina de plantão, de mostrar as buchas que chegava. O povo até falava Como- depois como era, porque eu gravava vídeo sobre plantão, falava como que era a minha rotina, mas nunca, não era dessa forma De como ele mostrar fazia. mesmo a Claro. prática do trabalho, de acesso, de atendimento, de eutanásia. E tinha um de toquezinho tudo. dele que até quem não fazia veterinária queria assistir porque achava De engraçado, humor, porque- O cara dinâmico. fala eu sozinho. conseguia É. passar de Fala uma pra tu. certa forma a sensibilidade do plantão, mas também de uma forma engraçada, Mais até leve, pra sim. motivar a galera que tá se formando, que tem esse peso de que o plantão é uma sentença que você precisa formar e você tem que ir pro plantão como se fosse a tua única escolha, né? Mas de transição, de sair do plantão e ir atender uma especialidade é maravilhoso, gente. É ter tempo de qualidade que eu não tive, poder aproveitar com a minha família, com o meu cachorro, com os meus amigos, ter um sono de qualidade, estresse, tudo. Então, tá sendo uma experiência muito, muito boa. Ao mesmo tempo, eu tô com muito medo, porque não tem mais o rolê de ter um salário fixo, de ter um patrão, é você Mas e sabe o que eu você. tava conversando? Eu demorei, depois que eu saí do plantão, eu demorei uns 2 anos pra me sentir. Porque depois que eu saí do plantão, todos os meses eu pensava assim, ai, e se mês que vem eu tiver que voltar? E se. Eu fiquei uns 2 anos assim nesse apavoro. Ai, meu Deus, eu tenho que conseguir mais consulta em domicílio pra não ter que voltar pro plantão. E aí, depois de uns 2 anos, eu falei assim: eu acho que, poxa, em 2 anos eu não precisei voltar, eu acho que não vai ser. Aí você começa a ficar mais de boa. Mas essa sensação que você sente de insegurança agora nesse primeiro momento, tipo assim, ai, será que eu fiz certo saindo do plantão? É. Será que esse mês deu certo, mas será que o mês que vem vai dar? É. Então eu sei que é muita insegurança, mas depois de um tempo isso vai, tipo, você nem vai pensar mais, assim, que, tipo. Amei. Mas exatamente isso. Porque quando eu saí, eu tava aqui nessas últimas semanas, eu fiquei, não, será que eu pego um plantãozinho só pra ficar ali? Só pra botar um pezinho ali. Só pra lembrar pra porque eu garantir. saí. Ah, Mas Só pra me manter isso, humilde. botar o pezinho um no pezinho chão. ali. ó. E Luísa, como é que é estar vendo? Alguém Ai, faz essa gente. introdução? Fazer a introdução. Conta aí você, Luiz, agora, né? A minha Todo, história? todo mundo já falou um pouquinho da nossa. Amores, eu me formei no finalzinho ali de 2015, comecei a trabalhar dando plantão, eu comecei a acumular. Capricorniana, né? Eu fui começando a acumular um monte de função. Então, tipo assim, eu fui aquela pessoa que estudou a vida inteira em escola particular. Meu pai me dava tudo, né? Na verdade, eu fui criada pelos meus avós. Então, meus avós me davam tudo até meus avós falecerem. Então, eu fui aquela pessoa que teve tudo, aí do nada não teve nada. Tipo assim, perdi meus pais, né? Meus avós faleceram, então, tipo assim, tô sozinha no mundo, tinha meus pais, mas a minha relação com os meus pais não é muito de paterna, a gente é meio brother, assim, né? Uhum. E então eu tive o gostinho de ter tudo, e aí daqui a pouco eu tive o gostinho de ter nada. E foi de uma hora pra outra, assim. Meu pai pagou a minha faculdade, já fez muito, inclusive me sinto muito lisonjeada e muito. Como é que se diz? Grata. Não é privilegiada de ter tido isso, que eu sei que é muito difícil. Mas logo depois que eu formei, ele virou pra mim e falou: olha, a partir do mês que vem não tem mais dinheiro nenhum. Vai com Deus. E na hora eu não fiquei revoltada, eu falei, tudo bem, eu vou fazer o quê, né? O dinheiro, eu sempre entendi isso. Tudo bem, mas na hora eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que hoje eu entendo que essa foi a melhor coisa que meu pai poderia ter feito pra mim. Porque foi a partir daí que o desespero apertou, e quando o desespero aperta, o calo aperta, você começa a andar, né? Então foi aí que eu comecei a acumular várias funções. Então eu trabalhava de auxiliar de fisiatria, então tinha uma fisiatra que eu acompanhava ela e eu fazia sessões, ela escrevia sessões e eu fazia sessões. Eu trabalhava de segunda a sexta por R$1.500, segunda a sábado e feriados por R$1.500. Dava plantão, dormia 2 noites em casa, todas as outras noites eu saía virada para dar plantão e depois eu voltava para clínica de fisiatria. E teve uma época que eu vendi plano de saúde, na época com plano de saúde lá, e atendi em domicílio durante todo esse tempo também. E até que essa rotina foi tão estressante para mim que eu comecei a migrar para a área comercial, que a área comercial ela acabava pagando um pouquinho melhor num horário comercial mesmo. Então eu poderia ter um Natal, um Réveillon. Então a área comercial foi um desafogamento, mas eu fiquei 4 anos nessa loucura, assim, de ter burnout. Fiquei toda lascada da vida. E aí, depois da área comercial, isso durante todo esse tempo criando conteúdo. Então, criando conteúdo, atendendo domicílio, trabalhando na fisiatria, dando plantão, depois mudei para a área comercial, mas ainda continuei no domicílio, depois eu saí da área comercial, fiquei só no domicílio e na internet. E é engraçado porque as coisas foram encaminhando tão bonitinho, porque quando eu saí da área comercial, fui tirada, né, porque eu fui demitida. Fui demitida da área comercial, aí a quantidade de atendimento do domicílio começou a aumentar, porque eu abri mais horários. Então, uma coisa foi cobrindo o espaço. Em nenhum momento faltou dinheiro, ou faltou coisa para cobrar, para pagar.
parece que foi tudo acontecendo. E aí, depois de um tempo, criando muito conteúdo dos atendimentos em domicílio, começaram a vir as marcas. Porque do nada começou a aumentar muito seguidores. Aí vieram as marcas, aí começou a profissão influenciadora. Mas você começou no YouTube, né? Comecei no Nessa YouTube. E aí, isso lá no início, logo quando eu formei. Comecei no YouTube e aí as pessoas do YouTube começaram a migrar pro Instagram. Aí eu comecei a direcionar o conteúdo do Instagram. Aí o YouTube foi morrendo e aí a gente foi continuando no Instagram. E aí foi aumentando por lá. E hoje em dia as publicidades todas que a gente tem é tudo por lá, né? Então foi uma coisa entrando na outra. Você sabe que eu comecei a gravar conteúdo no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube. É porque é da nossa época, né, amor? E eu fiz um monte de conteúdo lá. E aí eu joguei, abandonei. É, porque lá é muito mais difícil a gente conseguir a quantidade de visualização. Os vídeos que performam são um pouco mais longos. Então é difícil a gente manter um vídeo mais longo. E lá tem muita gente muito grande postando conteúdos muito incríveis. E aí, às vezes, a gente que tá gravando dentro de uma salinha e tal, tem que ser muito diferente. Postam muito bem produzidos, Exato, né? então. E já tem uma comunidade, é difícil ter essa comunidade toda. Eu acho que o YouTube dá mais visualização do que inscritos. Eu né? percebo que Não. Lá a visualização é terrível, é muito ruim. O que dá mais visualização é Instagram e Não, mas eu digo que eu TikTok. acho que ele é desproporção. Se você tem um canal, Sim. vai ter mais gente vendo o seu vídeo do que Sim. inscrita no canal. O que eu sinto de diferença de pessoas que vieram do YouTube é que eu sinto que as pessoas que vêm do YouTube geralmente são as pessoas que quando me encontram se emocionam. Porque eu sinto que o YouTube, ele dá uma sensação de nova televisão. Então é como se as pessoas me vissem na televisão. E geralmente as pessoas que me viam no YouTube, elas viam esse conteúdo, tipo assim, mostrando como é a veterinária. Geralmente é a pessoa que escolheu fazer veterinária porque viu os meus vídeos e tem essa conexão. As pessoas do YouTube, do Instagram, elas acham mais divertido. É o conteúdo mais comédia. Eu não ajudei em muita coisa lá. Eu ajudei muito no Instagram, no YouTube. No YouTube foi um conteúdo mais tipo assim, olha, você vai fazer assim, assim, assado, vai ser assim, 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 mas fique calmo, porque daqui a pouco melhora. No Instagram é mais curtinho, dinâmico. Tem a dinâmica. Eu acho que Então- o principal também é por causa que tem menos cortes no YouTube. Você gravava Sim. 15 minutos direto, sem corte nenhum praticamente, E no né? Então a Instagram, pessoa... se você grava mais de 1 minuto e meio, já vê Não. problema. E, Como as você pessoas- e fala, depois você do vai falando muita TikTok coisa da tem sua essa vida. questão de falta de atenção que as pessoas estão tendo. Então elas Sim. não dão conta. É. Elas precisam daquela dopamina rápida, passar Sim. o vídeo, ter alguma coisa que gosta. De ter um vídeo em cima, um vídeo embaixo, aquele negócio satisfatório. Então, muito mais difícil. É por isso que é muito mais difícil o YouTube performar. Mas eu sinto que a comunidade que é feita no YouTube, ela é uma comunidade muito mais Sim. sólida. É mais sólido, é verdade. Muito mais sólida. Os Mas, por youtubers exemplo, da época que todo mundo, né, eram Até fascinados, hoje, até né? hoje. Eu era viciado na Kéfera. Então, via eu também aqueles adorava 15 nessa minutos. época. Nossa, eu amava. E se Ficava- posta hoje, eu ainda assisto. Porque Eu você tem assisto, aquele carinho é. de quando você assiste. Sim. Eu gostava muito de Depois das 11. Você lembra? Nossa, sim, que ela Sim. separava. Depois, Floripa. uma vez eu peguei cachumba. Peguei cachumba no baile do Denis, hein, galera? Aí, peguei cachumba, fiquei uma semana em casa. Aí eu lembro que nessa semana eu, tipo, maratonei. Inclusive essa, como eu sempre tenho um senso muito crítico de tudo que eu tô assistindo, eu observo como que se faz, por que tá fazendo, o que me fez prender e assistir aquilo ali, então eu sempre tenho um olhar crítico com o vídeo. E aí eu entendia que o que tinha no YouTube era tipo assim, eu gostava de assistir, aí gostava do vídeo. Aí, se eu gostasse daquele vídeo, eu ia no canal pra poder maratonar. Sim. Então, quando eu comecei a criar conteúdo lá pro YouTube, eu comecei a criar em uma quantidade enorme, porque eu sabia que se a pessoa gostasse de um, ela tinha que ter o que Ia maratonar. querer ver Sim, exato. Então, E tinha essa coisa de postar quase todo dia do YouTube também, né? Pra conseguir crescer. É um ano direto no postando mínimo todo dia. 2 por semana, e ainda assim tá pouco, tem que ser todo dia, né? Tinha que ser todo dia, Todo nossa, dia. pra ter um... É porque era o que eu tava conversando com a Paula nossa produção. Postar todo dia é igual você comprar um bilhete da loteria. Todos os dias você compra o bilhete, então é Você maior tá sua postando. chance, você tá postando todos os dias, então é maior a sua chance de ganhar. Agora, chega um momento também que você tá postando todos os dias, ele já não adianta mais, você precisa comprar mais números pra você ter chance de ganhar. Aí você precisa postar mais vezes ao dia pra você conseguir ter uma atração, Sim. tracionar a Hoje em quantidade. dia tá assim. Então, é assim. Postar bastante. Constância. Verdade. Tem que ter constância. Eu lembro que eu comecei a ganhar muito seguidor quando eu comecei a postar 3 vezes no dia. Nossa. Era exatamente, eu postava De entre manhã. 7 e 8 da manhã, entre meio-dia e 1 hora, e Final entre do 7 e 8 horas. Todos os dias. Nossa. Fiquei um ano, Haja assim. conteúdo. Meu Mas foi a Deus. hora Foi que... ano passado. Não, foi 22 para 23. Entre agosto de 22 para agosto de 23. Por coincidência ou porque deu certo, Aham. foi quando eu consegui meus primeiros 2 contratos. Ah. Kael, eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Qual conselho que você ignorou e que você agradece ter ignorado quando você estava começando assim na veterinária? Tipo, já formado já. Tá.
Formado quando eu comecei a dar plantão, assim, de que a gente escuta já quando a gente tá na graduação, né? De desistir quanto é tempo. Você acredita que perdão de interromper, mas acredita que na minha graduação eu não me lembro de ter ouvido sobre desistir, sobre, ai, Não? como é ruim. Na minha Também época não não. tinha isso. Eu fui ouvir isso, mas logo depois que eu me formei, que aí começou a se ouvir mais. E a gente propagava muito, porque de fato, quando você tá no plantão, é um momento muito difícil, e aí você acaba também acreditando nisso e vivendo isso, né? Mas na época de faculdade, não. Eu vejo que as pessoas hoje já estão ouvindo mais na faculdade mesmo, né? Aqui é um ambiente de muita tensão, né? Não só de nós, mas Expectativa. dos colegas, E daí a gente entende que eu tive muitos colegas que eles desistiam da profissão porque estavam no plantão. E daí foi aí que eu entendi que eu precisava me destacar e fazer uma especialização. Porque às vezes a gente não é triste na veterinária, a gente é triste porque tá tá no na lugar área errado. de atuação da veterinária errada. Então, a partir do momento que eu saí do plantão e comecei a fazer a minha especialização, que é o odonto, que é a área que eu me encontrei, eu voltei a ser feliz na veterinária de novo. E como que você se descobriu odonto, assim? Você gostava desde a época de faculdade? Nunca tive matéria de odonto na faculdade. Né, não tem. Nunca Você acredita que tive. meu TCC foi odonto? Nunca tive. Daí, no meu estágio final, eu tive a experiência de ter uma especialista na clínica, eu acompanhei ela, e daí ela me indicou fazer um curso, eu fiz um curso intensivo, isso é uma boa dica, antes de decidir fazer uma pós, faça um curso. É bom. Ou estágio também, né, na acompanhe algum especialista, né, se É. você não tiver condições de fazer um curso ou uma imersão. E daí eu fui fazer esse curso e aí eu decidi, não, é odonto que eu quero. É mesmo. E pensando em mercado também, Florianópolis é um local que tem poucas especialidades de odontologia, E então... a gente sabe que todo animal em algum momento vai ter doença periodontal. Sim, É um isso. mercado muito bom. E a saúde começa pela E boca. a saúde começa pela boca. Então, todo animal tem bafo, todo animal coça. Então, foi uma área que, tanto profissionalmente quanto financeiramente, foi uma área de boa escolha para mim. Tá gostando, então? Muito, muito, muito. Eu acho que eu me encontrei, mas com certeza eu tenho muitas outras vontades de especialidades ainda dentro da O que você veterinária. faria agora? Ah, eu faria Ó, peraí. Ó, chegou aqui um dono de pós-graduação e fala assim, Caio, te dou a pós-graduação que você quiser. Sem ser odonto, porque você já fez odonto, vai. Mas pensando na odonto, eu acho que eu faria oncologia. É porque tem muito, Com você pega muito anel muito na anel boca, em né? boca, muito anel em gato. Pra complementar. Então Sim. hoje você pegaria uma especialização pra complementar a sua primeira. Isso, Você não sim. fugiria, assim, da... Não, não. Não tem nada, assim, nenhuma especialidade que você faria que foge a essa regra aí? Ah, eu gosto de várias outras coisas. Eu gosto de Igual eu. fisioterapia, medicina integrativa. Você gosta de dermato? Não. Eu tenho um cachorro atópico, por mais que eu me obrigue a Você tem um gostar. shih tzu? Eu tenho um Também. gás alérgico alimentar. O seu é alérgico também? Claro. Ah, é ensina, gente. Isso ensina a gente a lidar com a atopia. Isso Acho Mas que- ele não era. Mas Foi uai, você, a né? alergia ela pode aparecer a qualquer momento. Então, ele não era. Ele não veio com esse... Desde Pegou lá na Quantos anos ele Flórida? começou a ficar? Ele começou... Ele sempre teve a picada de pulga. Aham. Isso sim. Clássica. Mas aí, depois da picada de pulga, ele começou agora, assim, sei lá, de uns 2 pra cá. Qual a idade que ele tem? 12. Nossa! Vamos investigar aí uma doença endócrina, hein, amor? Ih, te dei um problema aí pra você. Não, ele fez um check-up faz pouco Já- tempo. Não, o meu não tem nada. Vamos falar do próximo. Eu acho que assim, se a gente procura, a gente vai achar. Vai ser não vou interessante. deixar Mas de a estar Maria quieto, falando aí, né? O que as pessoas acham que é glamour, mas na vida real é um caos, assim, na profissão lá em Miami? Enfim. Gente, a Mari, não sei se vocês conhecem, mas a Mari, ela é validada, ela é veterinária e ela é validada fora do Brasil. Ela trabalha lá nos Estados Unidos. E aí, Mari, a gente queria saber de você, o que todo mundo pensa, olha pra você que trabalha lá fora, a gente sabe que tem um glamour por trás disso, a gente sabe que você tá trabalhando em dólar, né, amores? O que as pessoas pensam que é glamuroso, mas que na verdade não é lá? Na verdade, claro que a gente trabalhar num país que é mais desenvolvido, que dá mais facilidade para muitas coisas, tem suas vantagens. A gente, como imigrante, as pessoas acabam vendo o resultado final, né? Hoje me vem falando inglês, com diploma validado. Mas ninguém sabe o rolê, né? Corre a Mas estrada. foi um rolê muito grande, porque você chegar num país que você não fala a língua, conquistar o seu espaço, porque aqui no Brasil eu tinha muitos contatos. Trabalhava dentro de uma universidade, então eu fiz um networking imenso com professores, prestadores de serviço, pessoas importantes que trabalhavam no meio da universidade. Então, por eu ter ficado 9 anos dentro desse meio, eu fiz muito contato. E aí você vai para um lugar que você não conhece ninguém. Você é nada e você ninguém. não é nada. Ainda é menos, porque nem falar você fala, né? Não, e você é menos porque, você é formada no Brasil, você tem um mestrado no Brasil, mas isso aqui não tem valor nenhum aqui, né? Em Tipo, tese. tudo que você lutou lá foi, tipo, Não. Legal desvalidado. Legal que você fez tudo isso lá, mas então aqui
Isso Uhum. Mas foi lá. Você tem que começar de novo. Então, essa parte, assim, de você ter que ter essa humildade de começar os contatos de novo, de aprender uma língua, de entender o protocolo deles, que por mais que eu tivesse me formado na medicina veterinária, a gente sabe que eles têm métodos e protocolos diferentes. Então, um veterinário no Brasil faz coisas que um technician nos Estados Unidos faz. Então, recomeçar, assim, entender, não tinha glamour nisso, né? Limpar gaiola, Só quem vê de longe mesmo, né? fazer tudo de novo, estudar, ficar noites mal dormidas, assim, eu perdi coisas da minha filha, me abdiquei de situações para poder estar estudando, porque eu sabia onde eu queria chegar. E eu falo muito isso quando eu vou palestrar para os alunos, que a gente tem que entender onde a gente quer chegar. Porque para a gente chegar ali, a gente tem que passar, um processo que ele vai subir, descer, mas é progressivo. Se você não desiste, você é constante. E isso é em qualquer coisa. Isso é em qualquer ficando coisa. aqui, indo pra lá. É que eu falo pra eles, gente, em qualquer lugar que você estiver, onde você estiver, faça o seu melhor, faça bons contatos, aproveita o que a universidade entrega, porque eu tinha uma cabeça fechada para animais de grande porte, para outras áreas da veterinária, porque eu só queria pequenos, e eu precisei disso depois. Né? E eu falo, cara, se eu tivesse aberto minha cabeça desde a faculdade, eu talvez não teria que ter corrido tanto atrás agora, né? Então, assim, e aí, a partir do momento que eu fui me aprofundar na parte de grandes animais, eu trabalho com pequenos, mas eu me apaixonei, porque eu passei a entender aquilo, né? Tanto na teoria quanto na prática, e me apaixonei por grandes, e eu falo, cara, eu odiava anestesia, e hoje eu sou apaixonada pela anestesia, estou responsável pelos protocolos anestésicos que eu opero. Então, eu devia ter usufruído isso mais. Tudo bem que eu vivia uma dupla jornada, né? Eu sempre trabalhei enquanto eu estudava, então isso era realmente muito puxado, mas eu sempre fui uma pessoa que acumulava funções. Uhum. Eu sempre fui multitarefada, sempre tive muitas ideias, sempre dei conta de fazer muita coisa. E aí enfim, eu não quis aproveitar, assim, eu falava, não, eu só gosto disso, eu não quero, vou fazer só o mínimo aqui para eu ter que passar, porque eu não vou trabalhar com isso. E aí depois você vê como é que a vida dá umas viravoltas. Por isso que eu falo, gente, eu conheço tantos veterinários que estão passando ou passaram por esse processo de validação, que trabalhavam com coisas que eles jamais iam imaginar que hoje não estariam trabalhando. Trabalhavam com porco, hoje trabalham com pequenos. Trabalhavam com grandes, hoje trabalham Eu conheço, na minha cidade, todo mundo que entrou pra... Todo mundo assim, mas 90% que entrou pra mexer com grandes animais hoje tem clínica. Olha só. Porque não tem essa necessidade tanto profissional lá pra grandes, mas tem muito pra clínica. Então eles foram migrando pra onde Ou tinha então campo. também porque realmente a vida te Descobriu leva a pra uma aptidão. área, te leva pra uma área que você vai fazer mais sentido pra você, você vai ganhar mais, você vai ter uma qualidade de vida melhor, vai morar na cidade, porque a gente sabe que pra trabalhar com grandes tem que ficar um pouquinho mais afastado. Então, trazendo essa parte do glamour, eu vou falar, cara, pra eu chegar hoje, ter essa titulação de validada, ganhando bem, bem de vida, foi um processo bem longo, porque eu tive que primeiro aprender inglês, eu tive primeiro que trabalhar como technician, eu tive que ficar estudando quase 2 anos. Eu fiz um tempo rápido, assim, mas porque eu fiquei totalmente imersa nessa bolha. E se você também é como eu, que assistia Animal Planet, Discovery Channel, se você assistia Dr. Paul e se perguntava como o Dr. Paul de manhã atendia uma vaca e à tarde castrava um cachorro, a gente tem aqui a Mari. Mari, conta, eu quero que você conte, porque quando eu vi diferença, o né? conteúdo da prova, a bicha teve que estudar o quê? É bicho aquático, é bicho de terra, é bicho de mar, é bicho de vento, é bicho de tudo. Como que você conseguiu, bicha? Lá você atende isso tudo assim? Não. Tipo, você atende essa variedade ou foi só pra Não. prova mesmo? Que a Na- prova é Dr. Paul. Exato, a prova é Dr. Paul. O que acontece? A gente tem que estudar tudo de novo. Realmente, aquático, silvestre, animais de grande porte, parte de comunicação que é bem exigida. Eles querem muito saber como a gente se comunica com o tutor. Justamente para não cair nessa de ser muito técnico, não ser muito empático. Então, eles cobram muito essa Se parte fazer de entendido, né? comunicação, se fazer entendido. E até eu gosto de trazer esse exemplo porque eles têm uma prova do board, que é como se fosse, trazendo para a nossa realidade do Brasil, a prova da OAB para o pessoal do direito. Aham. Se você não passa nessa prova, você não consegue exercer essa profissão. Então, a gente, como imigrante, a gente tem que fazer todo o processo de validação, mais essa prova, porque até os canadenses, americanos também fazem ela. E essa prova é de A a Z da medicina veterinária. Pode cair de tudo. Claro que a maioria é Inspeção também, assim, essas coisas assim, né? equino, bovino, cães e gatos, são que a gente chama de Big Four, né? Que são os 4 mais pedidos. Mas os outros todos também caem. Então, a gente tem que saber
né? Pelo menos as zoonoses, as coisas mais comuns naquela E espécie. vocês têm acesso, assim, à prova antiga? Igual, tipo Não, a gente não sabe. simulados? A gente tem 3 simulados no site oficial deles, que são perguntas aposentadas da prova, mas não tem gabarito. Então Você não sabe se acertou? Você não sabe se acertou, exatamente. A gente não sabe qual é o critério que eles fazem a correção. Não tem gabarito de nada. É múltipla escolha? É múltipla escolha, são 7h30 de prova essa. Enem, hein? Pior que É, nem. 1 minuto por questão. Enem o quê? 4 horas? É 5, 6. 2 dias, 3, final de semana. Mas os horários, né? 2 dias, né? Durante, 5, 6 entra, horas, né? entra uma, né? E sai às 6. É, entre uma Meio período só. Caraca, 7 horas 7h30, 1 minuto por questão. Direto, assim. Você tem 45 minutos de intervalo que você pode usar entre os blocos. Então você tem menos de 1 hora de Então intervalo. você quantas questões no total? São 360, né? Meu Deus do céu. Mas são aquelas questões Santo rápidas, Deus. né? Não, é caso Não tem, clínico. gente, um Starbucks pra trabalhar lá no McDonald's? Meu Deus! Eu vou feliz. Quê? Meu Deus! É caso clínico. 360. É caso clínico, então você tem que... Você não só tem como ter o conteúdo, mas tem como saber fazer a prova, porque você tem que escanear palavras-chave, ler muito rápido e pegar a melhor resposta e seguir. Você não consegue reler e pensar. Em inglês ainda. E aí tem exame de sangue, tem o exame Esse de é o imagem. tenso, porque ainda tá E em é inglês. Por isso que a taxa de imigrantes para reprovação é maior do que os americanos, canadenses, porque eles já são Só pelo condicionados. inglês, Primeiro, é. primeira língua. Segundo, que durante a universidade inteira, durante a faculdade inteira, eles fazem prova de múltipla escolha. Porque a faculdade, se eles passam, se eles têm uma boa nota no NAVLE, a faculdade pontua, né? Então, nossa, essa faculdade ela é referência porque olha o tanto de aprovação e notas boas na prova do board. Mas tirando essa parte, né, você tem que ser proficiente no inglês e tem uma prova teórica antes e uma prova prática. E essa prova prática ela tem 3 dias. Meu Deus do céu. E aí é que o bicho pega. Mas como eu tinha muita... Aí é boi, tudo. cavalo, Não, é cachorro. boi, cavalo, cachorro, gato e pequenos ruminantes. Eu já ia te perguntar qual era o bicho marinho que você fica tendo sala aí. E aí, Peixe como eu- beta. Peixe beta. Como eu tinha muita base na teoria, que eu marquei minha prova prática com 45 dias antes da prova. Então, assim, eu tinha 45 dias e um sonho para passar numa prova de $8.000 Como era assim, Eu acho que é isso que eu ia me matar. E tem que pagar ainda $8.000 para por essa essa... prova. A prova mais cara é a prova prática. Imagina a pressão de você fazer uma prova que você pagou $8.000. Exatamente. Dólares. Dólares, é. O E reais é barato. aí, e aí ela é dividida em 7 Ou etapas. se fosse reais. Ah. Tava no bolso. Tava bom. Tava no pique. E aí foi cirurgia, anestesia, necropsia, clínica de pequenos, que é dividida em 3 sessões, né? A parte de procedimentos, caso clínico e caso emergencial. Caso de equinos, parte de equinos que também é dividida em 3, né? Então tem um caso clínico de equino, tem a parte de procedimentos no cavalo e um exame de claudicação. Aí a parte de animais de reprodução, são 2 casos clínicos, um bovino e um de pequenos ruminantes, que pode ser uma cabra ou uma ovelha. Procedimentos. E a parte de reprodução, que você tem que fazer palpação, ver se a vaca tá prenha ou não, se tiver com distocia, como você corrige o feto, e discutir toda essa parte de Ô, gente, cesariana. nas aulas de reprodução do brasileiro aqui. Imagina. Eu enfiava a mão, a professora perguntava, tá sentindo? Eu falava que tava sentindo nada. Eu também. Tá sentindo E horrores. eu que pulei Tá. a palpação aqui, porque eu falava, não vou trabalhar com criança, não quero palpar. Corta pra ela papando em inglês. Na minha época nem tem mais... Ela não tava papando uma vaca, ela tava papando uma cal. Não, Uma na minha calma. faculdade Tem que ver isso aí. não tinha... Lá na boca do palpação. estômago. Não tinha. Era um ou outro que palpava, porque agora tá diminuindo, né, a quantidade de... Imagina... Na minha também tava diminuindo, só que era uma fazenda do tamanho do mundo, cheio de boi, tinha boi pra todo tinha mundo. vários, né? Ah, Na sim. minha tinha uma vaca, A imagina minha não, em 50 Santos, pessoas. né, só tinha uma vaca em Santos. Não, lá Ah, tinha um então, monte, um monte de não cavalo, um tem monte de como. vaca. Não Aí tem dava como. pra fazer. Aí a gente falava assim, não, deixa pra quem quer fazer. Quem quer, criança. não Não quero, ficava- não vou. Eu ficava 10 metros longe da Aí vaca, corta assim. pra mim, papando uma vaca antes de ir pra prova. Aí eu Só não papou gostava de uma fazer, não. antes de- Eu tinha isso tudo. Aprendi por cabresto, tudo isso do zero. Cabresto, se você mandar eu botar, eu não sei. Eu aprendi por Eu causa aprendi da agora prova. no curso de resgate. Não. sabe? O que E é aí? cabeça? O que é cabresto? E aí o que eu falo, eu tentava aproveitar as oportunidades que eu tinha dentro da minha realidade. Então, eu trabalhava como technician, eu tinha uma filha pequena e eu tinha essa prova marcada. E eu falava, tá. O salário de technician lá é muito baixo, tipo assim. Eu ganhava $30 por hora, mas era um salário bom
pra clínica geral. Na Aham. emergência eles costumam ganhar um pouco mais. 3, Mas eu comecei ganhando 17. O Rafa por hora. fazendo as contas, tá vendo ali, o Rafa fazendo as contas. R$180 por hora. Não, 30... É porque lá não tem essa questão de 8 horas por dia, né? Depende, você faz 7, Você você vê. faz 8, você faz 9, depende do Ah, dia. tá, entendi. Eles calculam meio que depois do total na semana, assim. Uhum. Mas eu tava com $30 a hora e Dá pra comprar um iPhone? dá. Claro que dá. Olha lá, Claro que mesmo. dá. É isso que é importante. Bruto, Claro resto que não. Nossa, dá. eu vou comprar na semana um iPhone. Muito mais fácil, Imagina que você vai pagar $15 mil num iPhone. Nunca, Não tem né? como. Não, e você consegue pôr lá o plano da operadora e você paga picado por mês. Tem vários E você consegue renovar todo ano. consegue renovar todo novo. ano, exato. E aí, É o voltando sonho americano, né? pra esse negócio da realidade, eu falava assim, o que eu posso aproveitar no cenário que eu tô? Porque eu não posso ir viajar pra fazer curso. Eu não tinha nem dinheiro, nem tempo, e como filha pequena, como é que eu ia fazer? Então eu falava assim, a minha filha ela anda a cavalo, né, desde os 2 anos. Então eu fui lá no lugar que ela andava a cavalo e falei assim, eu posso mexer nesse cavalo aqui? Ah, pode, eu abrir a boca dos cavalos pra ver a idade deles, pegava a pata deles, ficava fazendo exame físico, falando sozinha, como se tivesse alguém me avaliando. Aqui eu vou fazer tal coisa, vou auscultar. E a prova é assim? É Você tem que ir assim. falando o que você tá fazendo? Tudo. O examinador, ele finge que ele é o dono do cavalo ali. Que tá Então é como se você estivesse atendendo o cavalo pra... Exato. pro E doutor. você tem que dar a solução. E ao mesmo tempo ele joga como examinador também. Vai fazer pergunta técnica ali no meio. Mas por que você está escolhendo esse exame? Por que você chegou nessa conclusão? Só que aquela conversa de como você conduz um caso com um tutor, né? Tanto para grandes quanto para pequenos. E qual é a sua atitude para resolver aquele problema daquela fazenda. Porque animal de reprodução a gente sabe, né? Que afeta um, às vezes pode afetar todos. E eles querem ver esse raciocínio. E aí, então, eu comecei a ligar para veterinários que eu trabalhei. Por isso que eu falo, gente, trabalha duro, porque as pessoas vão lembrar de você. E aí eles falavam, não, Mariana, tu marcou sua prova? Não, pode deixar que a gente vai arrumar aqui. Aí eu falava, arrumei uma gata aqui na rua, tu quer castrar? Eu falei, bora. Aí eu ia lá, castrava a gata. Ó, um cachorro morreu e a dona vai doar o corpinho aqui. Você quer vir fazer necropsia? Eu falei, tô indo. Aí eu ia, peguei o coração, botei dentro de uma sacola, levei pra minha casa, botei no congelador. Falei, Mariana, aqui. Eu falei, não, é porque eu preciso dissecar um coração. E aí eu fui em mercados brasileiros. Eu falei, eu preciso achar coração aqui pra dissecar. Porque uma das coisas da necropsia, eu tinha que dissecar o coração, mostrar a válvula, fazer tudo isso. E aí o pessoal falou, tem aqui com espeto temperado. Eu falei, não, eu quero sem nada. O coraçãozinho. Sim, mas por quê? Eu falei, porque eu preciso dissecar. Aí eu falava assim, Psicopata, amor. Psicopata. Você é canibal? é algum trabalho, assim, alguma coisa de magia? Magia. Magia. Eu falei, olha, antes fosse, eu só tô tentando validar meu diploma. Ela, então, Queria estar fazendo trabalho aqui. É. eu queria, Mas é outra mas vibe. outra coisa. Aí eu fui no mercado asiático, enfim. Meu Deus. E aí eu tentava arrumar as oportunidades dessa forma. Então, como eu technician, eu fazia muita anestesia, eu cheguei pro médico responsável e falei, posso anestesiar modelo CPI? Tipo, eu vou ter que ficar aqui, ó, passando alquinho, fazendo não sei o quê, toda essa passo a passo que eles exigem, eu vou fazer aqui. Não, tudo bem. Então, tipo, eles me deram essa força, esse Abertura, suporte, né? porque eles viram que eu trabalhei muito duro enquanto technician. Então, esse conceito que eu trago quando eu vou palestrar não importa o que você faça, tem sempre alguém observando, Sempre. sempre alguém tá se inspirando em você e falando, nossa, a menina trabalha duro, cara, ela tem uma filha pequena, tá estudando e tá trabalhando aqui, tá limpo. E eu fazia o trabalho desde o mais sujo até o mais elite, assim, do technician, que era ficar naquela parte da odontologia e anestesiando e tal. Porque eu faço muita boca também, né? Então, o technician, ele que faz toda a parte de radiografia, ele que faz a profilaxia, o polish, né, que a gente fala, como é que é? Polimento. A parte do selante. Então, tudo isso quem faz? O veterinário só entra pra fazer extração. Entendeu? Então... E, amigo, você Que é a parte lá... mais legal, É né, a parte gente? mais Por legal. favor, polish. Marca uma palestra como é que é? A prova, A de cirurgia, prática. a prova da cirurgia Era é com animais vivos mesmo? animais vivos Olha mesmo. só. Você anestesia e um outro candidato opera e depois inverte. Ele opera e você Com o mesmo anestesia. candidato, assim? Às vezes sim, duplinha. às vezes muda, depende, né? Mas aí eles escolhiam a cirurgia que era pra fazer? Não, é sempre uma castração de cachorra fêmea. Ah, tá. É, que é de macho, é Mas muito essas mole, né, coisas amor? você recebe. Por exemplo, quando você vai Você fazer a recebe. avaliação num cavalo, você sabe mais ou menos o que ele pode pedir. Então, depende. Tipo, você sabe o que é esperado no método de avaliação, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas, por exemplo, doença, você não sabe o que pode cair. Pode cair qualquer uma. Então, você tem que saber toda a teoria. Porque você pode pegar uma doença e você fala, tá, como é que eu diagnostico isso? Porque ele vai dar os sintomas ali.
Aí você vai fazer uma anamnese normal. Olha, eu vim aqui te ajudar, sou veterinária tal, o que seu cavalo tá apresentando? Aí ele fala, baseado naquilo, eu tenho uma lista de problemas. E aí, na lista de problemas, eu preciso ou confirmar ou excluir. Então, eu preciso pedir exames complementares. E precisa tudo isso fazer sentido. Porque eu não posso pedir um exame complementar de uma coisa que não faz sentido com o sintoma que o animal apresenta. Aí, eles me dão os resultados. E aí, eu avalio. Eu falo, pô, eu acho que o diagnóstico é tal. Mas eu tenho que falar qual é o diagnóstico. E, consequentemente, o tratamento e o prognóstico desse paciente. E é muito ruim, porque você não tem acesso a material nenhum. Você deixa suas coisas no locker, você entra lá às 6 horas da manhã, você sai só à noite. E você muda de uma sessão para outra só com a sua cabeça e se defendendo em inglês, né? Então a exaustão mental que você fica depois, e muita gente se perde, não é nem por falta de conhecimento, é por não ter estabilidade emocional para lidar com essa prova, de estar sendo avaliado o dia inteiro por 3 dias. Sim. Sabe? E aí a parte da cirurgia é um problema, porque assim, eu não era cirurgiã, eu tinha feito 6 cirurgias antes da prova, e eu peguei uma pastora alemã para castrar. A mão lá dentro. Com o peito dessa altura. E sozinha, Mas você não opera. auxiliar? Não, a gente não opera com auxiliar, a gente opera sozinha. Mari. Mas, Mari, por que você decidiu ir para os Estados Unidos? Gente, foi um erro de percurso. Eu, na verdade, sempre gostei dos Errou Estados longe? Unidos. Ela foi. Errou. Foi que foi, ela. Se perdeu no caminho para os Estados Unidos. Eu não tinha muitas férias no Brasil, né? Como eu tinha um cargo de confiança, eu não conseguia tirar férias. Então, eu ia mais, assim, em feriados prolongados, recesso entre Natal e Ano Novo. Então, eu sempre gostei de ir para os Estados Unidos. Gostava, né, do que o país proporciona, enfim, da beleza do lugar, do poder de compra. Mas nunca pensei em morar fora. Eu era a pessoa que criticava quem largava tudo para ir para fora. Eu era essa pessoa. Então, quando eu tenho uma melhor amiga que hoje mora lá, que é a madrinha da minha filha, ela sempre teve esse sonho americano. Então, a vida dela, ela se planejava para morar lá um dia. E eu falava, meu, que absurdo, você vai largar tudo e ir para outro país e começar de novo. Eu achava isso muito chocante. E aí, quando eu tive um burnout no Brasil, que eu estava muito sobrecarregada no hospital veterinário, com muitas funções desde nova, eu tive úlcera gástrica, fiquei bem mal, tratando por muito tempo, não fazia mais sentido para mim. E eu falei, eu preciso de um tempo. Eu pedi as contas e todo mundo ficou muito assustado, porque ninguém imaginou que eu fosse sair. E é sempre assim, né? Quem tem sempre é do nada. Na cabeça dos outros é do nada, né? nada. Da nossa, a gente tá bem Todo doidona. mundo assim, ela deu um surto, ela vai voltar na semana que vem. E eu falei, não venho mais. Eu cheguei, chamei todo mundo, falei, gente, hoje é o meu último dia, agradeço tudo aqui agora. Fui. E aí eu fiquei meio perdida. E aí, como eu tive esse network na faculdade, eu recebi várias propostas na época. Vem trabalhar com a gente, não sei o que e tal. E eu, não, eu tinha um dinheiro guardado, eu tinha recebido essa rescisão. E eu falei, não, eu não quero trabalhar com nada agora, eu preciso de um tempo à minha cabeça. E aí passaram alguns meses, eu fui para os Estados Unidos para passear, para comemorar meu aniversário das minhas amigas. E eu falei, acho que eu vou ficar. E aí eu voltei, troquei o visto para estudante. Eu queria estudar inglês, eu não sabia falar inglês. Eu falei, bom, eu já tenho um mestrado, vai que eu faça um doutorado, acho que o inglês vai ser importante, eu preciso dar esse tempo na minha cabeça, eu vou aprender inglês e quem sabe eu consiga usar esse idioma para melhorar na profissão, né? E aí, quando eu apliquei para residência, né, para EB2NW, que eles me deram permissão de trabalho, que eu fui voltar a trabalhar na área. E aí eu falei, bom, me encontrei de novo. Aí eu comecei a trabalhar na área, comecei a pegar gosto, conheci outros veterinários estrangeiros que tinham validado o diploma em cenários diferentes, que acabaram me inspirando, principalmente um que tinha 50 anos, que ele validou com 50 anos. Eu falei, não, se esse cara validou com 50 anos, eu também vou conseguir. E aí eu decidi validar o diploma. Foi assim que eu parei lá, mas não foi uma coisa planejada, sabe? Eu tenho um sonho americano, eu sei pensadinho, assim, né? Foi. Tanto que na minha cabeça, talvez eu não fosse mais trabalhar como veterinária, se fosse... Estava aberta a isso. Eu estava aberta a isso. Como hoje também se falassem pra mim, se você recebesse uma outra proposta e largaria esse título, assim, não de não estar mais relacionada na veterinária, mas de não estar na clínica, na linha de frente ali nos Estados Unidos, talvez. Eu sou muito aberta a mudar com aquilo que faz sentido pra mim no momento. Então, se é uma coisa que vai me dar mais qualidade de vida, que eu vou poder até ganhar mais, por que não? Sabe? Então, eu nunca tive essa cabeça fechada de, só vou trabalhar com isso o resto da minha vida.
né? Então hoje, obviamente, eu gosto muito, eu tenho muito orgulho desse título, mas se amanhã ou depois surgisse uma outra oportunidade na área da veterinária que fosse para fazer outra coisa, não clinicando, né, na América do Norte, eu faria também, sabe? Então... Massa. E o Rafa, qual foi uma decisão que pareceu pequena na época, mas que mudou tudo hoje, assim? Cara, foi a decisão que eu falei, assim, de começar a postar vídeo na veterinária. Eu achei o estágio, né? Eu procurei no bairro todo, não achei no bairro, achei em outra cidade, por indicação da minha amiga que estava precisando lá, que era um emprego de auxiliar veterinário, né? Era nem estagiário. Aí eu fui lá para outra cidade, interior aqui de São Paulo, ia todo dia 2 horas de trem. E aí comecei a trabalhar lá e não sobrava tempo para postar vídeo. E eu tava gostando de produzir vídeo, né? Aí eu juntei o útil e agradável e falei, já que eu passo o dia todo aqui, não tenho tempo de postar vídeo, eu vou começar a gravar aqui. Aí comecei a fazer uns vídeos mais técnicos, assim, por que o chocolate faz mal pro cachorro? Aí eu falava, por causa da teobromina, não sei o quê. Aí não dava visualizações porque era muito técnico o conteúdo. E aí eu postei meu primeiro vídeo que viralizou, eu dançando pra uma gatinha, dando a medicação na boca dela. É uma música sensual. Não, música sensual. E aí aquilo eu postei. Adorei o inglês. Você gostou desse inglês? Maravilhoso. Vai ser aprovado. Vai ser né? validado. Com certeza. E aí eu postei e guardei o celular, continuei a trabalhar, 2 horas depois, tava com 1 milhão de visualizações. Essa época o TikTok entregava muito. 2020. Tava no auge, entregava tudo. Você postava assim, ó, É. Entregava. 1 milhão. Sim. E aí eu tomei um susto, falei, caraca, se eu continuar assim, cara, Vou pras cabeças. É Kéfera, pras cabeças, vai pras cabeças. Aí foi foi assim que eu virei a chave, entendeu? Que eu falei, caraca, é uma coisa que eu gosto de fazer, tá na minha área, que eu gosto de veterinária, gosto de postar vídeo, né? Virou um hobby meu, então eu vou continuar postando. Aí desde aquele dia eu posto todo dia, e aí eu fui postando e os vídeos começaram a dar certo, porque as pessoas se identificam com os vídeos, né? E aí foi aí que virou a chave, que eu falei que eu posso ser diferenciado assim. Porque na faculdade todo mundo já falava, tá se formando muito veterinário, você precisa se diferenciar de alguma forma. Porque na época já tava assim, há 3 anos. Né? Na época. No meu tempo! No meu tempo! Não, mas início da faculdade, 2019? 2019, Nossa. quase 10 anos, gente. Faz quê? Senhoras. 2019, quantos anos já foram? Você se Puta, formou em 6 2019? anos. Não, foi Você no entrou em comecinho. 2019. No comecinho já falava, vocês vão ter que ter algum diferencial. Porque aqui em São Paulo tem trocentos veterinários. Você se formou em 2015? Olha. Finalzinho. E é Vou isso. lembrar em 2015. Papo de senhora. Mas, Nossa. mas a relação mesmo ao veterinário, assim, o que você percebeu que foi uma decisão que era pequeno na época, assim, e que hoje mudou tudo, assim? Sem ser de rede social, mas na área. Acho que a pós-graduação, né? De cirurgia. Porque, na verdade, eu escolhi cirurgia antes de entrar na veterinária, né? Já queria cirurgia, sempre gostei de cirurgia e, na verdade, queria cirurgia humana, né? Medicina humana Nunca quis ser também, médico mesma humano. coisa. Mas Eu só quis porque foi aquela tudo, Mas tipo, por causa pressão. da pressão. É, Porque o época de pessoal fala vestibular. assim pra mim, você é veterinário é porque... não conseguiu ser médico. Não consigo ser médico. Nunca quis ser médica. Também não. Não sei por que ficam falando isso. Mas eu queria por causa da modinha de na Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Você já pegou Eu essa. Grey's Grey's Anatomy é o Anatomy. Instagram, a série que... E Na você nossa para, que são época- na 25 nossa temporadas. Na nossa época não tinha Grey's Anatomy, né? Quando a gente entrou na faculdade. Não. Ai, Você eu já assistia na assistia? época da faculdade, eu Lançou assistia. em 2000, Aham. né? Não, um pouco mais. Nossa, Não, não, eu amigo. sou bem antes de ti. Tô bem É, legal. não, isso já tem Começou. muito tempo. Mas eu lembro, eu assistia na faculdade. É? Nossa. Nossa, eu não lembro. Tô dizendo isso Então, No comecinho aí, da o que faculdade. mais tem no Grey's Anatomy era cirurgia. E eu adorava ver aqueles E plantão. monitores. E plantão. Eu adorava. E aí o amava povo se ver forma, os- quer dar plantão, acho que todo plantão é Grey's Anatomy, né? Não, Não é. Não, você tá sozinho Não é. lá. Tem nem pegação lá, você tá sozinho, vai pegar quem? É tu e São Francisco, meu querido. Você e São Francisco. Então foi essa hora que eu virei, cara, então eu acho que eu posso seguir nesse caminho aqui, ser cirurgião um dia, entendeu? Acho que foi essa época que virou a chave. Nossa, sabe qual foi a minha? Uma demissão. Eu ter sido demitida na área comercial, foi na hora eu fiquei apavoradíssima. Eu falei, lascou, na minha época era o meu CLT prêmio, né?
Não ganhava muito, mas ganhava melhor. Na verdade, eu ganhava, tinha uma estabilidade, carteira assinada, e eu ganhava uma quantidade de dinheiro, assim, tipo, ganhava, sei lá, um salário de R$3.500, que pagava minhas contas e não me deixava trabalhar dando plantão. Então, pra mim, aquilo era uma grandíssima vitória. E aí, eu fui demitida, e aí, na época, eu achei que meu mundo tinha acabado. Eu falei, lascou tudo. Eu não vou dar conta, o domicílio não vai dar conta. Porque na época, como eu trabalhava de manhã na área comercial, os meus atendimentos domiciliares, eles eram na parte da noite. Aí à noite não tem como você fazer mais que 3 atendimentos. Eu não tinha como fazer mais que 3 casas, porque o deslocamento, o tempo de atendimento, não ultrapassaria o tempo da noite. E aí eu só atendia de 2 a 3 pacientes por noite. Aí na minha conta de 2, 3 pacientes por noite, eu não iria dar conta de fazer a grana para poder bancar aquilo ali, né? E aí me deu desespero. Mas foi aquilo que a gente conversou aqui no começo. As coisas foram se encaixando milagrosamente, que a quantidade de pacientes do domicílio começou a aumentar logo no momento que eu saí. E aí, por consequência, verdade, você começou a movimentar mais e mudar os horários. Então, a gente se movimenta e as oportunidades elas aparecem. Exatamente. E aí foi indo assim. Eu lembro que aqui aconteceu. Eu fui demitida da área comercial em, acho que foi, sei lá, setembro. Aí recebi, na área comercial as coisas funcionam muito rápido. Aí eu já recebi uma proposta para entrar numa outra marca, só que no final do ano na área comercial tem uma pausa. E aí o meu contrato começaria na primeira semana de janeiro. Então eu ficaria de setembro até janeiro sem emprego. Mas eu saberia que janeiro tinha. Então eu falei assim, tá tranquilo para me segurar com domicílio e tal, e o dinheiro que eu tinha guardado da rescisão. Aí, beleza, o atendimento domiciliar aumentou muito. Daí eu entrei na empresa em janeiro. Trabalhei durante 4 horas. Enquanto eu estava lá trabalhando nessa nova empresa, meu celular ficava tocando toda hora com o cliente. Agendamento. Eu olhando para aquilo, fazendo as contas, eu falei, não tem como eu ficar aqui. Só de atendimento naquele dia, eu já dava quase o meu salário naquela empresa nova. Aí eu falei, não me cabe mais. Fui embora para casa, mandei mensagem pro contratante, falei, olha, infelizmente, sinto muito, não vou conseguir continuar, mas me disponho a treinar a próxima pessoa gratuitamente para você, porque né, eu tô saindo do nada aqui, era uma coisa combinada 3 meses atrás. Então, eu acho que a demissão, para mim, foi uma das coisas que eu pensei, nossa, era o fim do mundo e do nada se tornou, tipo, a saída da minha vida. E eu tive essa sensação quando eu saí da universidade. Eu falei, só sei fazer isso. Saí por conta de um burnout e hoje eu agradeço, que eu falo, cara, me criou uma casca, assim, pra aguentar uma vida de imigrante, porque eu tive que tomar muita porrada, né, nova nesse momento. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei, cara, que bom que não deu certo, que bom que eu fiquei querendo sair dali, porque hoje eu tive, né, sair da caixa, tive essa vivência, essa experiência, várias oportunidades. Então, às vezes, a gente acha que tá perdendo alguma coisa, mas na verdade a gente tá ganhando. E é bom que a gente tenha essa noção, assim, porque às vezes as coisas acontecem com a gente e a gente não tem essa percepção. Só que quando a gente tem essa noção, quando as coisas ruins vão acontecendo na nossa vida, a gente começa a pensar, de repente, agora tá muito ruim, mas eu não sei, daqui de repente essa pode ser o ponto de virada da minha vida. Exatamente. E geralmente é assim, né? Qual foi a primeira vez que o Caio sentiu, beleza, ok, talvez eu vou dar conta disso sim. Jesus Cristo desceu e falou assim, vai meu filho, você vai dar conta disso. De que? Sentiu isso? De Não, que? tonto mesmo. Sim, tipo, é que eu fiquei 4 anos no plantão, né? E depois ali no 4º ano eu fiquei pensando, eu já absorvi tudo. Você ficou quanto tempo no plantão? Eu amo o pessoal do sul. Eu fiquei, eu já absorvi tudo que eu podia. Já absorvi tudo que eu podia absorver do plantão. Então, a gente de Capricórnio tem um problema que pra gente não é um problema, que é trabalhar muito. A gente gosta de trabalhar. Eu também. Mas só que a gente vai gostando, vai acumulando. Quando entra, quando você vê, já fui. E daí eu fiquei 4 anos. Porque a gente é parentinho ali, né? Viradinho do mês. É isso mesmo. E daí eu senti que eu não tinha mais nada pra absorver no plantão. Eu já tinha absorvido tudo que eu podia de conteúdo e eu queria buscar alguma coisa diferente. A gente teve uma conversa bem séria lá em Brasília, né, amor? Isso, a gente conversou em Brasília e daí foi isso. E daí eu decidi fazer odonto, assim. E no começo eu fazia odonto e plantão. Só que não tava mais dando conta. Porque eu saía do plantão de 12 horas, eu emendava uma cirurgia de 1h30, 2 horas e chegava em casa e dormia o dia inteiro. E daí, depois que eu comecei a atender especialidade, os R$200 que eu ganhava em 12 horas, eu ganhava R$1.000 em 1 hora. E aí não fazia mais sentido pra mim. Sabe? Faz um vale pra gente! Toma aqui, galera! Toma, é dinheiro dela! É dinheiro dela! Vamos, dinheiro! Mas viu? Toca o birimbá! Toca o birimbá! Tá certo! Ó o birimbá da fortuna! É isso aí!
Tá com o minimal da fortuna! Mas foi isso. Não, mas é sério, assim, não é algo longe, assim. E tem áreas da veterinária que ganham muito mais que isso, em 1h30, 2 horas. É. Cirurgia, Então, por exemplo. não é. A odonto Cirurgias é cirurgia. especializadas. A odonto é cirurgia, ortopedia. viu? Ortopedia. 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 Bastante. Videocirurgia também. Não, mas, por exemplo, Videocirurgia. você faz 2 castrações Endoscopia, gente. Endoscopia. Endoscopia, tudo não anota em 3 1 mil hora. reais, Gente, mas tem que ser muito. Só o equipamento, o investimento que você faz é caro. Mas sim, é tudo, Tudo, né? toda a manutenção do equipamento é muito caro. Quebra uma peça, acabou. Às vezes tem que jogar tudo fora e comprar um novo. Por isso façam seguro, viu? É. Tem algum equipamento que você quer muito comprar, mas você ainda não comprou? Ah, tem. Tô te dando a chance, você que tem marca, Tem, presta você atenção que nesse tem, equipamento aqui, hein? Pode ser que seja esse público que estava esperando, hein? Você que tem aí um laser que diminui a inflamação, me manda uma DM aí. que eu tô Ecovete, querendo, viu? Ecovete, eu- patrocina. Tô querendo um laser, Até viu? pra depois da extração pra ajudar na cicatrização, Isso, tô né? Eu ia bem muito te perguntar, eu bom. tava pensando em te perguntar esses dias se era legal pra Muito, você, é né? muito Porque eu bom. vejo muitas indicações. É muito bom. É muito bom. Depois eu vou te passar um contato de uma marca, eu não paguei muito caro, não. Tá. Mas fala a marca aí, vai. Ecovete! Desculpa, então, que episódio, né, ou história de superação foi mais improvável, assim, tipo, nossa, bem rápido. Pra mim, então, eu acho que morar sozinho numa cidade grande, né? Longe, é 1h30 da minha família. Mas eu não conseguia, Todo não dia. consigo ir todo dia, não É consigo ir longe, todo mês. Porque ele fala, não, é do lado, né? Dá pra ir. Mas não, eu não conseguia ir toda hora. Então eu ia a cada 2, 3 meses, quando dava. Então eu tava numa cidade nova, numa faculdade, assim, totalmente nova, era tudo novo pra mim. E aí eu tava inspirado numa profissão que eu tinha escolhido há pouco tempo também. Então eu acho que foi isso, viver numa cidade grande, sozinho, e ter essas escolhas de buscar estágio, buscar cursos, buscar tudo dentro da minha profissão. Mari, falando no Brasil, eu diria que foi ter mudado a história do hospital veterinário durante a minha gestão. E nos Estados Unidos foi eu ter tido a coragem de ter recomeçado só com 2 malas e validado meu diploma. Massa. E outro bate-volta aqui. Dos 4 aqui, né, que estão nas redes sociais, qual foi o maior surto criativo que já mudou, assim, o rumo da carreira de vocês? Sem repetir o que vocês já falaram. O meu maior surto criativo foi quando eu decidi que eu iria aumentar, iria escalar a quantidade de seguidores que eu tinha e eu comecei a criar conteúdo durante um ano, 3 vezes por dia. Então eu postava de manhã, na hora do almoço e na hora do jantar. Vocês me viam de manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, até que vocês cansaram a ponto de me seguir. Foi isso que eu fiz. Essa foi a minha maior doideira. Cara, Nossa, é difícil, né? Surto criativo. De surto você Os entendeu. plantão, filho. Eu acho que o maior surto criativo foi mostrar a minha realidade. rotina do plantão, a realidade nua e crua, de um jeito humorado. Como é que você fazia à noite, assim, tipo aqueles... Tipo assim, eu iniciava os meus vlogs quando eu chegava no plantão e antes passava o boletim de manhã e antes de ir embora eu editava tudo pra chegar em casa e só descansar. Então eu chegava em casa com o vídeo editado, postava e ia dormir. Editava no plantão. Isso era muito cansativo? Muito. Nossa. Por quê? Sim, porque Nossa, eu tinha que... cansada só de ouvir já. Porque eu tinha a rotina de clínica de bastante coisa pra fazer, de bastante atendimento, então eu tinha que lembrar de atender e ao mesmo tempo gravar Sim. eu atendendo e ainda editar nos fazer a intervalos. passagem de 10, 12 pacientes pro sistema, pro tutor, pra veterinários parceiros, pro plantão do grupo dos veterinários da clínica. Só, e só de ainda- fazer isso suga a sua criatividade de uma forma, esse operacional, Total. que eu não sei como é que ele deu conta e de ainda ser criativo e engraçado. Exato. Porque fazer isso tudo, nossa, Sem dormir, 12 muito horas, difícil, cansado é muito mentalmente, É muito difícil. fisicamente, mas eu tinha muita vontade de vencer. Rafa. E tu, Rafa? Eu acho que é mais ter essa determinação também. Eu sempre tive muito aquele horário para postar aquele vídeo. Eu tenho que postar um vídeo hoje, eu tenho que falar sobre esse tema hoje, eu tenho que botar isso em pauta. Eu vivi isso no estágio, vivi isso na faculdade, vou colocar isso num vídeo. Então, ou eu imaginava, criava um roteiro, criava uma cena e gravava em casa ou mesmo no hospital. Então foi isso. Mari.
Bom, eu acabei de começar, né? Mas o que me fez começar foi... Eu comecei a fazer uns cursos nessa temporada que eu vim passar aqui no Brasil para me especializar em algumas coisas, cursos rápidos de anestesia, técnica cirúrgica. E aí eu percebia que quando eu falava que eu era validada nos Estados Unidos, mudava o foco. As pessoas paravam de prestar atenção no curso para querer saber como é que era, como é que faz, meu, você tem que falar sobre isso. E essa carência na internet, porque quando eu passei por isso, eu não encontrei ninguém falando disso. Tem. E eu senti muita falta, muita necessidade. Eu busquei de todas as formas, as informações estão lá, mas é diferente quando você conversa com alguém que passou por isso. E aí o meu vídeo, né, que pela quantidade de seguidores que eu tenho, que viralizou, foi um vídeo que eu gravei assim, falando quanto me custou validar um diploma de medicina veterinária nos Estados Unidos. E assim, viralizou, tá todo mundo ainda vindo, né, de forma orgânica por conta desse vídeo. E foi porque uma galera não tinha noção de quanto custava, do que precisava fazer, quanto o retorno vinha logo depois. E, enfim, mas a minha ideia de expor isso foi mais por conta das dores que eu tive de não ter essa informação e poder ajudar quem tá vindo, né, nesse processo, enfim, em diferentes fases. E mostrar que é possível alguém daqui Exato. conseguir ir Porque pra as lá, pessoas né? tendem a achar Dado que toda a que circunstância eu que ela tinha, também- que eu era privilegiada em alguma coisa. Por exemplo, mas você já foi falando inglês. Não Gente, fui. eu não fui. Você casou com americano. Não casei com americano. Você Já tinha não família. trabalhava. Não, eu trabalhava todos os dias. Você... Não, eu tinha uma filha pequena, eu estudava. Eu não tinha rede de apoio. Minha rede de apoio era o pai da minha filha, que ficava com ela nos dias dele, e eu e a escola. Então, assim... Então, eu tento mostrar para as pessoas que é possível, porque eu não tinha nada em meu favor na questão de eu não falava inglês, eu não tinha documento para falar, nossa, eu vou começar aqui nos Estados Unidos porque eu já sou casada com um americano ou porque eu já vim com documento. Eu fui atrás desse documento depois. E eu trabalhava, e eu, enfim, estudava, e eu tinha uma filha pequena. Então, a ideia é expor que, assim, é possível, né? Se você se dedicar, se comprometer, estudar, dá para fazer. Então, realmente é desmistificar esse processo de validação, porque a primeira impressão que a gente tem é que fala, não dá, é impossível. E realmente, se você olha o processo todo, assim, sem entender nada dele, você fala, não dá, mas é o que eu falo, olha Foi uma coisa de cada destrinchando, né? vez, né? Pega qual é a primeira etapa que você tem que fazer? Igual, Foca nela. eu já achava impossível. Aí depois da nossa conversa, eu já penso, nossa, até que Então, se esforçar, eu acho que é possível, Vamos né? dividindo aos poucos. Mas é isso mesmo. O que vocês gostariam que todo veterinário entendesse mais cedo possível em uma frase? O que eu gostaria que vocês entendessem desde o começo é a importância de fazer networking, a importância de fazer o seu melhor na condição que você tem. Eu trabalhei durante minha faculdade, não fui uma aluna que podia fazer 1000 estágios, 1000 cursos, mas eu fiz o meu melhor na condição que eu tinha. Então, tente fazer o seu melhor na condição que você tem, faça bons contatos, tudo que você se propor a fazer, faça bem feito, sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém se inspirando, e amanhã essa pessoa pode ser alguém que abre uma porta, que te indique para alguém, que fale, não, pode contratar porque essa pessoa ela é responsável, ela é dedicada, ela presta atenção, ela sabe o que ela tá fazendo. E é isso, tenta dar o seu melhor em qualquer área, em qualquer situação que você esteja, se dedique, porque, tem retorno. E a minha dica pra você é: timidez nunca levou ninguém a lugar nenhum. Então, se você se sente tímido, tenta trabalhar isso, vai pra terapia, se bota. Assim, eu não fui pra terapia pra poder lidar com a minha timidez. Naquela nossa época a gente não falava de terapia. Não, é verdade, a gente não falava muito. Não falava muito de terapia. Então, mas eu entendi que se eu me botasse à prova, ia chegar uma hora que aquilo ia ficar comum pra mim. Então, tente trabalhar a timidez, porque se você perde essa timidez, você vai e faz igual o Rafa, pega e dá o seu currículo, vai e faz, se bota pra apresentação, enfim, você consegue fazer coisas que vão fazer você ser visto, como a Mariana falou. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Timidez presta pra nada. E quanto antes você jogar isso pra fora da sua vida, melhor pra você e pra sua carreira. Rafa, tudo bem? busque inspirações. Quando você tem uma pessoa a quem se inspirar, né? Busca profissionais que deram certo na medicina veterinária, eu acho que fica mais leve, né? Você se inspira naquela pessoa, você pode perguntar como que ela chegou lá, você vê que o caminho não é impossível, não é tão impossível assim, entendeu? Então você vê o caminho, vê se você consegue chegar lá também. Então é isso, essa é a minha dica para vocês.
E a minha é o meu local de fala, né? Que o plantão não é uma sentença, principalmente se você é recém-formado. A veterinária é muito ampla, então aproveitem a faculdade, explorem todas as áreas para que quando vocês se formem, vocês tenham capacidade de atuar no que aparecer. Arrasou. Pessoal, esse foi o episódio piloto. Se você quiser que esse piloto aqui decole, você vai deixar o seu... Vocês gostaram, né? Gostaram, né? Você vai deixar o seu comentário dando sugestão de tema. Se você gostou da Mari, se você quiser conhecer mais, saber mais sobre validação. Só um minutinho que eu tô conversando aqui com o povo aqui. Se você quiser saber mais sobre validação de diplomas, se você quiser saber mais sobre cirurgia, se quiser saber mais sobre sair do plantão e trabalhar com odonto, se você quiser saber mais sobre coceira, mas vocês nunca querem que vocês não gostem de dermatologia, não é mesmo? Não gosto. Tô Você contigo, gosta? não gosto. Ah, é porque ninguém gosta. Todo mundo me deixa sozinha nessa. Despede deles aí pra mim. É isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Tchau. Beijos. Você foi muito rápido. Eu tava olhando pra esse papel pensando, pô, que dó, nem usamos